Desde fevereiro de 2022, muita gente fica se perguntando: e se a Ucrânia vencer a guerra? Inicialmente, a maioria das pessoas achou que os ucranianos seriam massacrados pela Rússia. Mas o que aconteceu foi algo bem diferente do óbvio. Para começar, em termos militares, a Ucrânia se saiu muito bem. O país surpreendeu o resto do mundo ao apresentar uma resistência extremamente habilidosa contra um exército muito maior e melhor equipado. Ao mesmo tempo em que os ucranianos surpreenderam com o bom desempenho na guerra, os russos surpreenderam de forma negativa, pois suas tropas estavam desorganizadas e usando equipamentos ultrapassados. Exemplo disso foi o sucesso da Ucrânia na linha de frente em Kiev. Os russos tentaram invadir a cidade várias vezes, mas falharam em todas elas. E mesmo quase um ano depois do começo da guerra, os últimos acontecimentos apontam para um cenário em que os ucranianos saem como vencedores. Como nada aconteceu como esperado, podemos dizer que essa guerra é a sobrevivência pessoal de Putin, já que, se ele perder, é bem provável que sofrerá um golpe de Estado. Afinal, o fiasco da campanha militar do presidente russo mostrou para o resto do mundo o quanto o país está fragilizado militarmente diante de sua incapacidade de controlar os territórios que ocuparam. Outro fato que indica que Putin está fragilizado é que, pela primeira vez em 11 meses, ele chamou a guerra na Ucrânia de guerra. Antes, ele se referia à ação como uma operação militar, já que no começo de 2022, a Rússia colocou as pessoas em risco de serem processadas caso chamassem a guerra de guerra. Pouco tempo depois, a Rússia teve a maior baixa em um dia. Cerca de 89 soldados, todos reservistas, foram mortos no leste da Ucrânia, após um ataque brutal de drones. Os russos até culpam os ucranianos pelos ataques, mesmo que Kiev não assuma a responsabilidade. Mas os russos também assumem que o uso indevido de celular causou todas essas mortes. Segundo especialistas do exército russo, os celulares transmitiram sinais e ajudaram a indicar a localização de um depósito de munições. Diante desse grave erro, o exército de Vladimir Putin vem sendo alvo de críticas, principalmente os comandantes, já que a Rússia nomeou o terceiro em menos de um ano de conflito. Outro fato que indica que a Ucrânia vai vencer a guerra é a proximidade com os Estados Unidos. No final do ano passado, Volodymyr Zelensky saiu da Ucrânia e fez uma visita a Joe Biden. Especialistas acreditam que essa visita foi simbólica o suficiente para transmitir uma ideia de segurança, já que Zelensky mostrou que não é prisioneiro do seu país e nem precisa ficar se escondendo. Além disso, o presidente norte-americano disse que vai ajudar a Ucrânia o tempo que for necessário e ainda conseguiu algo que desde o começo era pedido: sistema de segurança aérea. Esse sistema é muito importante para poderem combater os ataques russos e principalmente por vir com uma tecnologia capaz de derrubar mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos de curto alcance e aviões em um teto significativamente mais alto do que os sistemas de defesa antiaérea fornecidos anteriormente. Se antes as defesas aéreas da Ucrânia tiveram papel fundamental na proteção do país contra os ataques russos, assim como para evitar que as forças de Moscou conseguissem o controle dos céus. Os Estados Unidos vão deixar essa defesa mais poderosa ainda. O governo norte-americano também anunciou um novo pacote de ajuda no valor de 45 bilhões de dólares à Ucrânia para 2023.
Segundo um conselheiro da presidência ucraniana, o país poderá vencer a guerra este ano se os países ocidentais multiplicarem as entregas de armas, principalmente mísseis de longo alcance. E prometeu que esses sistemas não serão usados para atacar o território russo, pois a guerra que eles travam é exclusivamente defensiva. Além disso, mais recentemente, os Estados Unidos anunciaram uma outra nova ajuda militar avaliada em 3 bilhões de dólares, com 50 blindados de infantaria Bradley e dezenas de outros veículos blindados. A Alemanha também disse que fornecerá 40 desses veículos, que servirão para transporte de tropas, e uma bateria de defesa antiaérea com a mesma tecnologia das armas norte-americanas. A França disse também que vai ajudar a Ucrânia novamente, mas não especificou como. Neste ano, é provável que essa guerra acabe. Tudo vai depender da ofensiva de primavera da Rússia. Como você deve saber, todos os líderes que tentaram invadir outro país em qualquer lugar, através das grandes estepes da Eurásia, são condenados a sofrer com o inverno. Temos como exemplo Napoleão e Hitler, que tiveram sérios problemas com a estação fria. Por isso, Vladimir Putin está concentrando suas forças no inverno para aguardar uma nova ofensiva russa na primavera. Mas fora isso, especialistas acreditam que 2 fatores podem indicar que a Ucrânia vencerá a guerra até a primavera de 2023. Um deles é a motivação e a coragem dos militares ucranianos e da nação ucraniana como um todo. O outro fator é que, após anos de apaziguamento de um ditador russo, o Ocidente finalmente entende que o regime autoritário russo representa uma ameaça para o resto do mundo e não deixará de ajudar a Ucrânia. Caso este pequeno país consiga conquistar Melitopol, os ucranianos se mudarão facilmente para o Mar de Azov, efetivamente cortando o abastecimento e as linhas de comunicação para a Crimeia. Se a Ucrânia conseguir a libertação da Crimeia, o que pode acontecer, considerando que todas as abordagens à Crimeia estão agora ao alcance dos sistemas de armas ucranianos, a vitória será inevitável. Se isso acontecer, o que podemos esperar? Provavelmente muita coisa vai mudar na Rússia. Putin terá que lidar com as tropas amarguradas que voltam para casa e as famílias dos mortos e feridos. Ele terá que fazer acordos com governos de vários países e encontrar formas de reconstruir relações com antigos amigos e aliados. A economia terá que ser repensada enquanto as sanções ainda estão de pé. E talvez um novo líder seja o mais ideal para que o governo russo tenha confiança popular e de outros países. Enquanto isso, a Ucrânia entrará para a OTAN, pois esse foi um dos motivos para a Rússia iniciar a guerra. Conforme a guerra se estende, o país de Putin vai ficando cada vez mais isolado por causa das sanções ocidentais. Caso os russos não usem força nuclear, tudo indica que eles percam a guerra. Tudo isso que eu citei confirma que a vitória da Ucrânia está próxima. Mas ainda não dá para cravar um vencedor. Vale lembrar que fazemos essas análises com base nas ideias de especialistas que fazem previsões. E não há nada preciso o suficiente para prever o futuro. Apesar de torcermos para essa guerra acabar o mais rápido possível, pode ser que ela ainda dure muitos anos, pois conflitos como esses são como uma caixinha de surpresas. Afinal, no começo da guerra, todos acharam que a Ucrânia seria derrotada, mas a história nos mostrou algo bem diferente. Nos vemos logo mais. Tchau.